Saturno possui um sistema orbital incrivelmente diversificado. Temos desde luas incríveis até sistema de anéis imensos que cobrem centenas de milhares de quilômetros do espaço que cerca o gigante gasoso. Até hoje, a única sonda destinada a estudar profundamente esse ambiente foi a Cassini, revelando a complexidade que existe ao redor do planeta anelado do Sistema Solar. Em anos cobrindo a órbita de Saturno, a sonda Cassini acabou esbarrando em objetos com formato de disco por lá, no que pode ser um dos objetos celestes mais bizarros já encontrados no espaço. No vídeo de hoje vamos conhecer os objetos em formato de disco encontrados na órbita de Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e um dos mais fascinantes objetos celestes já estudados. Seu imponente sistema de anéis, aliado a uma atmosfera dourada repleta de tempestades colossais, faz dele um dos astros mais fotogênicos do céu. Desde a invenção do telescópio, Saturno tem sido alvo de admiração e curiosidade, com características únicas. Observá-lo, seja por instrumentos terrestres ou por meio de missões espaciais, é testemunhar um mundo de proporções gigantescas e fenômenos que desafiam nossa compreensão. A exploração de Saturno teve momentos memoráveis ao longo das décadas, sendo as missões Voyager e Cassini os marcos mais importantes desse campo. A Voyager 2, que passou pelo planeta em 1981, enviou imagens impressionantes que revelaram detalhes nunca antes vistos de sua atmosfera e anéis. Mas foi a Cassini que entre 2004 e 2017 que proporcionou a maior revolução no entendimento deste planeta. A espaçonave passou mais de uma década orbitando Saturno, registrando detalhes com precisão de sua atmosfera, luas e sistema de anéis. As imagens capturadas por essa sonda revelaram detalhes que jamais conseguiríamos com a potência dos telescópios aqui na Terra. Podemos ver desde os movimentos dos anéis até detalhes superficiais nas luas, algo que seria inimaginável da perspectiva terrestre. Quando sua missão chegou ao fim, a NASA optou por direcioná-la para uma imersão controlada no planeta, evitando qualquer risco de contaminação nas luas potencialmente habitáveis. Saturno abriga uma impressionante coleção de luas, tornando-se oficialmente o planeta com o maior número de satélites naturais conhecidos no Sistema Solar. Atualmente, são contabilizadas 146 luas confirmadas até a data da publicação deste vídeo, superando Júpiter, que possui 95. Esses mundos variam desde pequenos corpos rochosos a verdadeiros laboratórios naturais para astrobiologia, como Encélado e Titã. Encélado, com seus geysers de água e gelo, pode esconder um oceano global abaixo de sua crosta gelada, enquanto Titã, com sua atmosfera densa e lagos de hidrocarbonetos líquidos, é um dos ambientes mais intrigantes do Sistema Solar. Entre as luas mais peculiares de Saturno, algumas chamam a atenção por suas formas e características inusitadas. Pan e Atlas, por exemplo, são satélites pequenos que orbitam dentro dos anéis e possuem um formato intrigante, lembrando discos achatados. Essas formas estranhas são resultados da acumulação de material ao longo de suas órbitas, à medida que interagem com os anéis ao redor, as tornando por ali um dos objetos mais intrigantes presentes na órbita de Saturno. Para começo de conversa, Pan tem um diâmetro médio de aproximadamente 35 km e orbita dentro de uma lacuna nos anéis do planeta, influenciando gravitacionalmente as partículas ao redor e ajudando a manter a estrutura da divisão em que se encontra. Sua órbita quase circular, a cerca de 134 mil quilômetros de Saturno, a torna uma peça fundamental para a dinâmica dos anéis. Atlas, outra lua peculiar de Saturno, compartilha semelhanças com Pan, especialmente no formato achatado e no anel equatorial pronunciado, que lhe dá uma aparência de disco voador. Com aproximadamente 30 km de diâmetro, Atlas orbita na borda externa do anel A, interagindo diretamente com as partículas, influenciando sua estrutura. A forma intrigante que cerca Pan e Atlas é uma das coisas mais interessantes que encontramos por ali. E claro, essa forma não é só uma coincidência, mas de fato uma coisa diretamente ligada à sua localização dentro dos anéis de Saturno e a forma como interagem com as partículas
do ambiente. A gravidade de ambos os corpos celestes, apesar de não ser forte o bastante para mantê-las em um formato esférico, é forte o suficiente para pelo menos mantê-las coesas. Acredita-se que a aparência achatada seja consequência de um processo contínuo de acreção, no qual partículas dos anéis se acumulam gradualmente ao longo do equador dessas luas. À medida que orbitam Saturno, Pan e Atlas atravessam regiões densas de poeira e gelo, capturando o material que se deposita em sua superfície. Esse processo forma um aro equatorial que se expande com o tempo, dando origem ao formato característico. O efeito é similar ao que ocorre com pequenos objetos em discos protoplanetários, onde a interação gravitacional e a colisão de partículas contribuem para a construção de novas estruturas. Além da acreção de material, a rotação dessas luas também influencia em sua forma. Pan e Atlas giram rapidamente em torno dos seus próprios eixos, o que gera uma força centrífuga que tende a empurrar o material em direção ao equador. Como suas respectivas gravidades não são exatamente fracas, esse efeito se torna ainda mais pronunciado, impedindo que o material se redistribua de maneira uniforme e resultando em corpos em uma estrutura achatada. Outro fator relevante é a interação gravitacional dessas luas com os próprios anéis de Saturno. Como luas pastoras, Pan e Atlas exercem uma influência gravitacional sobre as partículas dos anéis próximos, criando ondulações e lacunas dentro da própria estrutura dos anéis. Ao mesmo tempo, essas partículas também exercem influência sobre as luas, afetando sua forma e até mesmo sua estabilidade orbital. Esse equilíbrio dinâmico sugere que Pan e Atlas estão em constante evolução, modificando gradualmente suas formas ao longo de milhares ou até milhões de anos. Mas qual será o futuro dessas luas tão peculiares? A longo prazo, Pan e Atlas e outras pequenas luas de Saturno podem enfrentar um destino incerto. Uma possibilidade é que continuem acumulando material dos anéis até atingirem um limite estrutural, momento em que as forças gravitacionais e de maré poderiam desestabilizá-las. Se esse limite for ultrapassado, elas podem se fragmentar, dando origem a novas partículas que se integrariam ao sistema de anéis do planeta. Outra possibilidade é que os anéis de Saturno possam desaparecer no futuro, e com isso as luas Pan e Atlas perdem sua fonte de material principal. Sem serem alimentadas constantemente, elas podem simplesmente degradarem ou serem atraídas pela gravidade do planeta e se desintegrarem. Seja qual for o destino final dessas estranhas luas em formato de disco, elas representam um exemplo fascinante da complexidade dos satélites naturais do Sistema Solar. Seu formato bizarro e sua relação com os anéis de Saturno oferecem pistas valiosas sobre a formação de pequenos corpos ao redor de grandes planetas como esse. Enfim, essas luas são bastante peculiares e revelam como as missões espaciais são bastante importantes. Se Saturno não tivesse recebido a visita de sondas espaciais, como é o caso da própria Cassini, certamente tanto Pan quanto Atlas nunca tinham sido reveladas para o mundo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!